Nesse tutorial eu vou ensinar como fazer esse efeito de hover revelando a imagem que está por cima. No caso aqui, usamos o Ayrton Senna, por cima vai aparecendo o capacete dele. Isso aqui foi inspirado no site do Lando Norris. Tem esse efeito. E que a gente vai usar o Unicorn Studio para criar esse efeito. E queremos publicar um site. O que a gente vai usar para publicar vai ser o Framer. Então a gente vai ter um site no ar com esse efeito. É o que temos aqui. O site publicado. Então, bora lá. Dentro do Unicorn Studio, vou criar um novo projeto. Se você não tem uma conta, entra aí. www.unicornstudio, unicorn.studio. Faz a sua continha. Clicou em um novo projeto. Aqui, eu já fiz um passo a passo anterior. Eu separei todos os assets que eu precisava para esse projeto. Então, a imagem principal, eu deixei ela separada. Separei o Ayrton Senna do background. Acabei trazendo como um PNG. A minha segunda imagem, que é a imagem do capacete, que vai revelar quando eu passar o mouse, deixei separada também. Eu mantive ele por completo e não somente o capacete, porque eu vi que dessa forma os efeitos eles se aplicaram bem melhor. E uma outra coisa que eu fiz, separei o background. Então aqui as três imagens. Vou colocar elas na ordem correta. Então a primeira imagem aqui vai ser a mouse reveal. Quando eu passar o mouse vai revelar ela. Segunda imagem, o Senna. Nossa terceira imagem, o background. Para a gente poder deixar essa imagem maior no board, a gente clica aqui nessa função, Fit to Board, to Artboard, né? Cliquei, fiz a mesma coisa para as três imagens, e agora a gente vê elas de forma completa. Então na primeira, ele com capacete, segunda, só o Senna, e o terceiro, no background. O efeito inicial, você vai clicar aqui em Filters, vai aparecer aqui um search com várias opções para você. Você pode ir testando aqui o que você quer ou não. Mas o que a gente vai fazer agora vai ser um mouse trail. Então vamos adicionar essa opção. Você vê que você já vai ver um pouco do efeito aplicado aqui. E a parte principal agora, nós vamos configurar. Agora você vai ver que ele não desapareceu e nem revela para revelar o fundo, né? O que a gente vai fazer? Vai aplicar um efeito na barra direita aqui, que vai ser Reveal Background. E você viu que sumiu tudo, né? Só que a gente quer esse efeito aplicado na nossa imagem. Qual vai ser a imagem? De mouse reveal. Então você clica no efeito, arrasta para dentro da imagem. Agora ele vai ficar aplicado somente àquela imagem. Uma outra coisa aqui que está mostrando tudo, né? O que você vai fazer? Você vai clicar no background, você vai pegar essa opacidade, você vai reduzir ela para 0. Pronto. Agora você já vai estar vendo a imagem. E ela não vai ficar aparecendo, ela vai revelar só quando você passar o mouse. A escala eu vou manter em 1%. Porque eu percebi que foi uma escala que ficou legal. Tá vendo aqui que ela aumenta o tamanho? Então a escala eu deixei em 1%. Foi o que eu achei realmente mais interessante nesse caso. Se eu colocar ela em 100, você vai ver que ela distorce muito mais. Só que eu quero só revelar, eu não quero esse efeito de distorção. Então, vou deixar em 1. Pronto. É isso que eu quero aqui. Agora eu vou trabalhar todas as outras configurações em cima dessa imagem. Então vamos começar etapa por etapa. A primeira opção é o Radius, que é o tamanho desse efeito, né? Dessa bolinha que ela meio que está seguindo o meu mouse. Um valor que eu gostei foi ele na casa dos 30, que eu acho que ficou um tamanho legal, tá vendo? Se eu aumentar no máximo, você vai ver que o efeito ele fica maior na cena. Só que eu quero que ele revele por partes, então, na casa dos 30%, para mim foi o ideal. E feito isso,
você vai ver essa opção aqui, que ela é um pouco da força do rastro que deixa em cima da imagem. Vai ajustando de acordo com a sua imagem, pra você ver qual que fica melhor. Ó, deixa eu reduzir ela aqui pra pelo menos uns 28 que você vai ver. Ela dissipa menos, o efeito fica bem mais fraco. Se eu deixar em 100, ficou bem melhor, né? Já mostra um rastro maior de captura aqui da imagem. Você vê que o nosso efeito ele já tá quase 90% do caminho, né? As outras coisas que eu vou fazer aqui vai ser o hardness. Eu quero que ele tenha uma força um pouco maior das bordas, né, da opacidade desse mouse trail. Então você vai ver que o efeito ele ficou um pouquinho mais forte, né? Aqui ele tá mais sutil. Quando eu aumentei o hardness, ele fica um pouquinho mais forte. E vocês estão vendo por que que eu deixei a imagem completa? Se eu tivesse colocado só o capacete, você não ia ver esse efeito aqui da imagem. Você ia ver somente ela revelando no capacete. Outra coisa que a gente pode trabalhar aqui, eu também vou deixar em 50%, acho que não precisa mexer. E agora esse efeito de fluidez, que ele é meio que um efeito de água, né? Quando você passa aqui, ele dissipa um pouco o mouse por cima. Se eu deixar no 100%, você vai ver isso melhor. A fluidez, ele dá esse efeito meio líquido aqui da imagem. E é isso que eu quero também. Nesse caso, funcionou perfeito para esse projeto. A dissipação, deixa eu aumentar ele para o máximo. Quanto esse efeito, né, vai dar esse efeito de líquido, o quanto ele vai dissipar em cima da sua imagem. Eu acho que pelo menos uns 40%, uns 40% ficou ideal. E essa aberração cromática, né, você pode desativar ela se você quiser, mas eu gosto, então vou deixar pelo menos uns 20. Você vai ver que tem uma aberração cromática bem leve aqui, quando você passa o mouse. Isso eu gostei bastante também. Outra coisa que você vai ver que tem no efeito aqui principal que eu criei é que a imagem ela segue um pouco o mouse, tá vendo? Ela dá essa chacoalhadazinha aqui na tela. Para fazer esse efeito, você vai selecionar a imagem e aqui do lado direito você vai ter uma opção chamada Mouse Tracking. Deixa eu colocar em 100% para você ter ideia do que eu tô falando. Tá vendo? Que ela começa a ser arrastada pelo meu mouse. O que eu quero aqui é que seja um efeito bem suave. Então eu vou deixar ali em mais ou menos 0.5. Eu acho que fica o ideal. Você vai ver que já segue um pouquinho. A mesma coisa eu vou fazer para a imagem do Senna, que é a imagem que vem por baixo. Vou deixar aqui no 0.5 também. Você vai ver que as duas têm esse efeito aqui. E outra coisa que eu vou adicionar agora vai ser um efeito na imagem de fundo. Eu achei que ela estava muito estática. Eu achei que se aplicasse um efeito seria bem legal. Então, para ela, eu vou aplicar esse efeito de blinds. Eu gostei de deixar ele na vertical, porque eu achei interessante. E para você ver ele funcionando, você tem que dar o play aqui, ó, blinds. Você vai ver ele funcionando aqui. Você pode brincar com o tamanho dele, a quantidade e variações dele, a frequência e tudo mais. A frequência eu vou deixar ela baixa, vou deixar ela pelo menos uns 7%, dessa forma aqui, né? Você pode ajustar o ângulo também, aqui na lateral, deixar um ângulo reto de 90 graus. E outra coisa que eu quero alterar também é o radius. Tá vendo que ela pega a imagem toda, mas eu queria que fosse somente metade da imagem, então eu mudo aqui para 50%. Você pode arrastar no slider aqui também. Então para mim, 50% aqui ficou ótimo. Agora, como que eu vou levar isso pro Framer? Vamos lá. Já tô com o meu projeto aqui aberto no Framer. A única coisa que eu fiz aqui, criei um stack, coloquei dentro do Unicorn Studio, eu vou clicar na opção de exportar. Você vai vir aqui em Embed. E você vai ver que eles já têm um
componente próprio para o frame. Você vai clicar em Copy, vai para o frame, coloca esse, dá um Ctrl V, um Paste, e esse componente vai aparecer aqui. Eu deixei ele com Fill de 100%, e aqui também. E agora, como que eu vou trazer o projeto para minha cena aparecer aqui? Você vai clicar aqui no componente que você acabou de trazer para dentro do frame. Você vai ver que na lateral direita tem um Project ID. Você vai lá, Unicorn Studio. Você vai ver que aqui você tem o seu Project ID. Você vai clicar em copiar. E você vai dar um Publish. E aí vai aparecer essas opções. Depois você vai voltar aqui no Framer. Vai aqui no Project ID e cola o que você copiou lá. A partir do momento que você copiou, você dá um update na sua página ou dá um publish, se você não tiver publicado ela ainda, o seu efeito vai aparecer aqui. Seu site vai estar publicado.